abraço para vocês, queridos telespectadores, queridos amigos. Estamos novamente chegando com mais um programa Momento AME. Momento AME é um programa que traz muitos esclarecimentos sobre a doutrina espírita. E como acontece em todos os programas, meu querido Leonel Varanda. Tudo bem, Leonel? Bom dia. Bom dia, Sardinha, tudo bem? Hoje nós trouxemos um tema muito interessante. Mediunidade à luz do Espiritismo. Mediunidade à luz do Espiritismo. Isso é fantástico, né? Já que nós falamos sobre os fatos mediúnicos. Os fatos mediúnicos no último programa. Isso. Agora, mediunidade à luz do Espiritismo, baseado no Livro dos Espíritos, baseado também estudando a mediunidade e também nos domínios da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, já que o estudando a mediunidade de Martins Peral. É isso? É isso, Léo? É isso. Tá, então, fala pra gente um pouco sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Pois é, nessa oportunidade, nós vamos tratar da questão da mediunidade e sua aplicação, agora segundo o método de Kardec. E, evidentemente, com os desdobramentos que nós encontramos na obra de Chico Xavier. Porque a mediunidade, nós vimos no programa passado, ela não é patrimônio do Espiritismo. Ela é de toda a humanidade, é do ser humano em si. Então ela precisa ser educada para a sua aplicação. E o Espiritismo entende que a educação da mediunidade nasce quando nós a identificamos com o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para ter uma aplicação útil. Muito bem. Mas nós vamos tratar nesta manhã do método de Kardec. E nós queremos dizer aos ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham, que nós vamos estabelecer aqui um método o mais prático possível para o entendimento e aplicação da mediunidade. Sim. E esse método, Sardinha, é baseado no Livro dos Médiuns, que nós vamos tratar, nos domínios da mediunidade, que é um livro psicografado pelo Chico, de autoria de André Luiz, e o livro Estudando a Mediunidade, que é do Martins Peralva, que estuda o livro nos domínios da mediunidade, mas que foi todo orientado, inclusive com a participação nas reuniões semanais, pelo próprio Chico. Chico Xavier. Isso. Ou seja, tem aí os ensinamentos básicos através também de Chico Xavier. Então, todo aquele que desejar estudar e aplicar a mediunidade deve começar pelo Livro dos Médiuns. Allan Kardec, antes de iniciar a descrição das faculdades mediúnicas, ele teve o cuidado de fazer uma apreciação sobre a existência dos espíritos. Por quê? Sem os espíritos, Sardinha, não há mediunidade. Não há mediunidade, exatamente. Então a existência dos espíritos é uma pré-condição para o exercício e aplicação da mediunidade. Então no capítulo 1 do Livro dos Médiuns, ele fundamenta a ideia de que realmente existem espíritos. Depois, no capítulo 2, ele retira do domínio do maravilhoso e do sobrenatural as manifestações mediúnicas, colocando-as no domínio das manifestações naturais. Isso é muito importante. Depois ele vai falando sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, as manifestações físicas, a teoria das manifestações físicas, as manifestações visuais. Tem um capítulo interessante, o capítulo 7º, que é o Laboratório do Mundo Invisível. É um capítulo onde nós vamos aprender aqui de onde os espíritos retiram os materiais, as vestimentas, como eles se apresentam para os encarnados. Fala também sobre a natureza das comunicações, grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Tem um capítulo especial em que ele discorre sobre a psicografia, que seria a faculdade mediúnica mais desenvolvida. Aliás, a psicografia. Aliás, nós vamos abrir um parêntese, porque nós tivemos contato com o Dr. Dirceu lá de Goiatuba, sabe? Inclusive com a sua presença, e ele disse para nós que, sob a orientação do Chico, evidentemente, que a faculdade mediúnica do futuro será a intuição. Não seria nem psicofonia mais. Não. É claro que todas as outras existirão, é claro. Continuarão existindo. Mas aquela generalizada, a intuição. Depois ele faz, depois de discorrer sobre a psicografia,
ele faz a classificação dos médiuns, de efeitos físicos, sensitivos, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores. Depois, ele descreve a aplicação da mediunidade, ou seja, médiuns mecânicos, intuitivos, inspirados de pressentimentos. E assim vai. E mais no final do livro, ele faz um estudo sobre a formação dos médiuns, sobre o desenvolvimento da mediunidade. Aí sim, ele entra no campo da aplicação da mediunidade, de uma forma segura. E relembrando, como a finalidade do Espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo, todos os esforços centralizam na ideia da aplicação da mediunidade em função das diretrizes evangélicas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois ele vai falar sobre a formação então dos médiuns, desenvolvimento da mediunidade, mudança de caligrafia, etc. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele dá um destaque especial para a psicografia, sem desmerecer as outras mediunidades. Sim. E depois, os inconvenientes e perigos da mediunidade, esse é um capítulo muito importante, o papel dos médiuns nas comunicações. E no capítulo 20º, talvez um dos mais importantes, a influência moral dos médiuns. Porque a mediunidade existe, independente do ser humano, por ação dos espíritos. Mas quem dá a direção da mediunidade, evidentemente que com a atuação da espiritualidade superior, é o médium. Sim, o médium sim. que se adapta ao Evangelho, ele passa a ser um instrumento seguro da espiritualidade. Mas a influência moral do médium é muito importante. Muito importante. Depois ele vai falar sobre a obsessão da identidade dos espíritos, das evocações, das perguntas que se podem fazer aos espíritos, das mistificações. Você mesmo, outro dia nós estávamos conversando aqui numa palestra muito agradável e você estava nos falando sobre os espíritos pseudo-sábios, que você inclusive poderia até comentar alguma coisa nessa oportunidade, Sérgio. A verdade é a seguinte, Leonel, os espíritos pseudo-sábios são aqueles espíritos que são inteligentíssimos. Mas eu vou até relatar um fato ocorrido, se você me permite. Claro. É ocorrido nos nossos estudos. Um espírito que é pseudo-sábio e tentou se manifestar no nosso grupo espírita. Nossos estudos, eles são direcionados através dos espíritos mais elevados. No caso, o nosso mentor da nossa casa espírita, o nosso patriarca Bezerra de Menezes. Mas o nosso mentor Frederico, ele nos orientou sobre um espírito pseudo-sábio que iria falar conosco, mas todo o grupo já sabendo, Leonel, interessante isso, né? O grupo sabendo que viria um espírito pseudo-sábio e que nós íamos colher ensinamentos daquilo que ele trouxesse para nós. Que beleza. E aí o que acontece? Quer dizer, uma reunião de aprendizado. De aprendizado, é uma reunião de muito aprendizado. Porque essa história, nós temos que saber o porquê o espírito é pseudo-sábio. E esse espírito chegou, Leonel, com um ar de sabedoria, superioridade. E começou a falar, mas como nós estávamos já, a equipe já estava preparada, foram falando com ele com bastante carinho, foi falando com ele com bastante respeito, foi aceitando as colocações dele, questionando com muito respeito aquilo que se dizia, aquilo que ele falava, e assim foi acontecendo. Chegou num determinado momento que ele disse, os nossos amigos, estudantes, que estão trabalhando com a gente, que estudam com a gente, alguém disse para ele assim, meu irmão, o que você está dizendo não condiz com o que nós estamos aprendendo aqui no livro dos médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí ele foi perdendo um pouco da superioridade, mas saindo, indo embora, voltando no próximo estudo. E no próximo estudo, nós
os nossos companheiros de trabalho já disse assim, meu irmão, nós já sabemos que você é um pseudo-sábio e nós queremos te ajudar. Nós estamos aqui para fazer com que, porque você é muito inteligente, você conhece a doutrina espírita. Aí ele abriu o jogo. Realmente, eu fui palestrante, eu estudei espiritismo. Acontece que eu tive um problema sério com a minha família, principalmente com a minha esposa e minha filha. Eles não aceitavam o espiritismo. E as confusões eram tão permanentes em casa que eu acabei cometendo o suicídio. Que coisa. E aí, um espírito, mas a obsessão da mulher, esposa dele e da filha, fez com que ele cometesse o suicídio. Acabou influenciando ele. O que ele fez? Aí ele resolveu, porque ele sabia muito do espiritismo, ele passou a achar que o espiritismo era maneira. E começou a ir nas casas espíritas, e ele disse uma coisa importante, eu posso falar? Pois não, senhor. Ele disse que falou em praticamente todas as casas espíritas de Frutal como um mentor de luz e um pseudo-sábio. E ele disse, eu fiz isso, nada mais, nada menos, para provar que vocês estudam, mas não praticam, que foi o meu caso. Aí, nós tivemos a comunicação através de uma outra médium dos nossos estudos, Leonel, que recebeu a esposa dele chorando e pedindo perdão pelo ato cometido contra ele. E ele então se reverenciou, mas pediu um tempo para pensar o caso, pediu um tempo para voltar aos estudos num grupo espiritual. Ele foi enviado para a colônia São Francisco de Assis, onde ele pediu um tempo para estudar um pouco mais e voltar para ver se ele conseguia perdoar a esposa e a filha. Então veja que fato interessante. Não, muito interessante e ilustra muito bem o que nós vamos querer dizer agora, Sardinha. Até a sua exposição foi muito oportuna, porque quando a providência divina permitiu que se comunicasse espíritos do mundo espiritual com o mundo físico, foi para fomentar a cooperação, o espírito de serviço, o aprendizado. Então você citou um caso em que houve o aprendizado não só dos encarnados, mas do desencarnado também. Agora, o que me chamou a atenção foi ele ter sido espírita, né? Quer dizer, a doutrina espírita não representa salvação. Não. O que representa salvação é a aplicação, é a reforma íntima da pessoa no Evangelho de Jesus. E o interessante, né, que se a gente... Então, eu vou até citar um fato aqui, Leonel, ir nas reuniões espíritas, ou em palestras, por exemplo, muitas pessoas dormem. Dormem. E não estão nem prestando atenção, né, o que o orador está falando. Porque nós, eu orador, você orador, você sabe que nós somos intuídos. Isso. Né? Nós não temos condições, eu pelo menos estou falando por mim. Não estou falando pelos outros, eu não tenho condições de fazer uma palestra se não for intuído pelos espíritos maiorais. Eu não tenho essa condição. Eu sou um verme, um rastejante, mas através da boa vontade, os espíritos comunicantes falam comigo e passam a mensagem. Mas é preciso, quando você vai numa palestra, prestar atenção e não dormir. Não é? Para que possa ver se o espírito que está falando, ele está falando de acordo com aquilo que nós estamos realmente aprendendo, ou ele está jogando conversa fora pelo um espírito pseudo-sábio apenas para nos enganar. E o Leonel disse bem dito, a doutrina espírita não representa a salvação, não. O que representa a salvação és tu. Tem que se dedicar. A doutrina espírita, convém a gente ressaltar, traz esclarecimentos verdadeiros, muito adiantados para a época atual. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, o que representa realmente renovação é a aplicação do Evangelho na nossa vida. Exatamente. Apesar da doutrina espírita ser uma fonte de esclarecimento extraordinária. Mas tem que ler e pelo menos tentar colocar 50% em prática.
Pelo menos um pouquinho, né? Não adianta nada você estudar e não coloca em prática. O que vai acontecer? Você acaba sendo iludido realmente por um pseudo-sábio. Né? Então, baseado nesse nosso diálogo aqui, que você expôs muito bem, a gente quer ressaltar o capítulo 20º do Livro dos Médiuns, que é a influência moral do médium. O papel do médium na comunicação, é muito importante. A influência moral do médium. Quer dizer, o médium ter a obrigação de estudar muito, de se evangelizar, antes de se dedicar às grandes tarefas. E se preparar. Se preparar. Porque ele estará sujeito às influências espirituais. Não existe médium perfeito. Todos Porque são sujeitos. diz Kardec que do ponto de vista da execução, o médium não passa de um instrumento. Exatamente. Entretanto, ele exerce grande influência do ponto de vista moral. Por isso, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se. Não pode esquecer isso. Se evangelizar, se preparar para começar o trabalho. Na verdade, Sardi, essa é uma tarefa de todos nós, né? Sim. Todos nós. E somos todos Mas médios. o médium, principalmente, por estar em contato com inteligências desencarnadas, ele tem que ter uma proteção maior, vamos dizer assim. Uma proteção maior. O que você tem mais para a gente aí, meu irmão? No aspecto mediúnico. Além disso, no Livro dos Médiuns, Kardec diz que para que a palavra dos espíritos superiores chegue até nós isenta de qualquer perturbação, é necessário que o médium expulse o egoísmo e o orgulho. Nós voltamos na reforma íntima. Exatamente. Mas especificamente o egoísmo e o orgulho. A gente vê na atualidade, Sardinha, em função até mesmo dos meios de comunicação que projetam a imagem da pessoa para o mundo inteiro, né? Sim. Existe uma tendência à vaidade muito grande. Eu acho que eu vou fazer uma ressalta aí. Só uma ressalva. Uma ressalva. Então a pessoa tem que ter discernimento de utilizar esses meios de comunicação, mas para a difusão da doutrina espírita, com espírito de desprendimento, de desinteresse. Exatamente, mas a gente vê, né, Leonel, que é uma tarefa difícil, mas não é impossível. Não é. A gente ouve as pessoas falarem, a gente ouve as pessoas fomentarem sobre a mediunidade, porque médiuns todos nós somos. Agora, para ser realmente um médium, ele tem que se preparar, tem que estudar, tem que entender, ele tem que ler o livro dos médiuns, ele tem que ler nos domínios da mediunidade. E o que é importante, estudar esse livro aqui no domínio da mediunidade é uma das coisas salutares, porque esse livro, ele é real. André Luiz foi até uma casa espírita justamente para mostrar o que acontece. Isso mesmo. É? Então, Sérgio, dando prosseguimento à nossa, vamos dizer assim, a nossa sugestão de estudo, o primeiro livro que deve ser lido é o Livro dos Médiuns. O livro dos médiuns, exatamente. Justamente por esses itens que nós elencamos. Exatamente. Depois, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Em estudo, psicografado pelo Chico, em estudo. Em estudo. Estudo individual e em grupo. Exatamente. Isso mesmo. Por quê? Porque esse livro aqui, num desdobramento extraordinário da codificação, André Luiz vai a uma casa espírita, como você citou, em período de estudo. Exatamente. E estuda a mediunidade no campo da aplicação prática. Prática, não é teoria, não. Evidentemente que tem alguma coisa de teoria aqui, mas é mais no campo da aplicação prática. E a gente vai entender, por exemplo, esse livro aqui, Nos Domínios da Mediunidade, ressalta um pensamento interessante. Ele diz assim, que a mente está na base de todos os fenômenos mediúnicos. E é isso mesmo. Por quê? Porque a comunicação entre os espíritos e nós, os seres encarnados, se dá através da mente. Sim. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz ilustra muito bem uma questão importante, que é que até antes do advento do Espiritismo, entendia-se que o Espírito, quando se comunica, toma posse do corpo do Espírito. Tem nada a ver. E como a mente é que está na base, basta o Espírito influenciar a mente. E a mente do médium influencia o corpo. Exatamente. Então é nesse livro aqui que nós entendemos claramente que quando vai haver uma comunicação mediúnica, o Espírito se aproxima, o Espírito do médium desdobrado se afasta do corpo e a comunicação se dá
pensamento a pensamento. O pensamento do espírito é projetado para o cérebro perispiritual, para o corpo espiritual do médium. Exatamente. Que depois transmite para o corpo. E aí é onde o médium faz as comunicações intuído pelo espírito de luz. E aí a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, que o médium não é passivo na comunicação. Sim. Ou seja, se ele recebe primeiro o pensamento do espírito e depois projeta para o corpo, ele tem condição de filtrar a comunicação. O que vai dizer, exatamente. Principalmente quando se trata de um espírito, de um irmão que vem para dar uma comunicação, mas ele é um espírito, vamos usar um termo aqui, eu não gosto de falar isso, mas vamos usar para que você, telespectador, entenda. Um espírito menos esclarecido, mas que está nas trevas. E que vem, aí é hora do médium saber exatamente o que está falando, para não falar bobagem, porque quem filtra isso é o médium. Porque se o médium não for um médium educado, espiritualmente falando, ele vai começar a falar palavrões, vai subir na mesa, vai fazer um escândalo. Isso é médium sem educação doutrinária. Por isso, nós falamos em duas conclusões. A primeira é essa, que nós comentamos. Agora a segunda é que como o pensamento passa primeiro pelo cérebro do médium, ele tem condição de educar, exatamente, de promover uma educação mediúnica e não ficar sujeito a tudo aquilo que o Espírito fala e da forma que ele fala. E ele repetir. Ele tem que exatamente filtrar. Outra coisa que tem um tema que fala-se muito dentro da doutrina espírita, no espiritismo, diz assim, ele está incorporado. Quer dizer, a impressão que se dá quando se fala incorporação, Leonel, é que o espírito entrou no corpo, e não tem nada disso. Essa foi uma das contribuições da doutrina espírita espetacular. Por quê? Porque a partir desse entendimento, a gente fica sabendo que o médium é que controla a manifestação. Exatamente. Então ele não fica sujeito a tudo aquilo que o espírito quer fazer. Ele tem condição de, além de se educar a mediunidade, de controlar a mediunidade. Exatamente. Então aquela questão do espírito tomar conta do corpo, é que ele toma conta mentalmente do encarnado e controla as suas comunicações. Quando é espírito infeliz, ele controla através de uma sugestão hipnótica. Exatamente. Quando é espírito feliz, ele projeta o pensamento suavemente em torno do médium. E o médium capta de acordo com a sua possibilidade. E fica mas mais sem fácil constrangimento. E fica mais fácil para o médium. Fica mais fácil. Muito mais fácil. Então, o médium, quando ele vai ouvir a mensagem de um espírito feliz, como disse o Leonel, muito bem colocado, é gostoso, porque a energia é outra. Não é? A energia que você recebe do espírito mais evoluído, rapaz, é uma energia gostosa, é algo fantástico de você comunicar. Agora, quando vem um espírito infeliz, rapaz, você tem que estar preparado para você filtrar, para não constrangir a pessoa a qual é obsediada por aquele espírito. Porque às vezes, diante de uma palavra maldosa, você fere e a pessoa, ao invés de sair dali com boa impressão de que o espírito foi socorrido, vai sair dali pior do que quando chegou. É ou não é? Isso mesmo. É por aí que nós temos que tomar muito cuidado. E essas colocações que você está fazendo são tão importantes que, em uma ocasião, o Dr. Elias Barbosa, no livro O Mundo de Chico Xavier, perguntou para o Chico qual a melhor profilaxia contra as obsessões. E ele falou, é a leitura do livro dos médiuns, a leitura das obras de Kardec. Ele falou assim, mas por quê? Para que a pessoa se liberte do processo obsessivo e não crie qualquer tipo de superstição na cabeça. Por exemplo, um esclarecimento igual esse que nós estamos promovendo aqui, evidentemente que baseado nas obras básicas e do Chico, não é nada nosso, mas nos liberta da influência espiritual, desde que nós estejamos associados ao bem e tenhamos o discernimento para entender que a comunicação se processa de mente a mente. Exatamente. E não há possessão do corpo. A comunicação se processa de mente para mente. Então é por isso, viu, meus queridos telespectadores, eu quero falar com você, especificamente você que é médium, que você trabalha num grupo espírita,
Parabéns, é bom demais. Agora, estude com bastante carinho, pegue o livro dos médiuns, abra em casa, leia as informações que você precisa nos domínios da mediunidade, as obras básicas de Kardec e as obras de Francisco Cândido Xavier, que sempre são ditadas por espíritos maravilhosos, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos esclarecedores. Então você, médium, tem uma responsabilidade muito grande quando você senta numa mesa para fazer um trabalho de desobsessão. É muito grande a sua responsabilidade, porque o obsediado está ali. 90% dos obsediados está ali, encarnado. E o que você vai dizer, o que o espírito infeliz quer dizer, pode trazer complicações muito piores para aquele irmão, para não sair dali com má impressão que aquele espírito vai continuar fazendo aquilo que ele diz. Então o médium tem que filtrar com muito cuidado, com muito carinho. É difícil? Não é. Basta você entrar com o aprendizado. Não é isso, Leonel? Isso. E apenas finalizando, que nós falamos de 3 livros. O livro dos médiuns, Nos Domínios da Mediunidade e Estudando a Mediunidade, que é um livro do Martins Peralva, que foi colocado no nome dele, mas que tem a participação nas reuniões semanais do próprio Chico. E aqui, com ilustrações extraordinárias, a espiritualidade nos revela mais nuances a respeito da mediunidade. Então é esse o caminho que, se alguém quiser estudar e aplicar a mediunidade de forma segura, é o livro dos médiuns, No Domínio da Mediunidade e Estudando a Mediunidade. Muito bem. Bom, Leonel, que pena, chegou o final tão rápido, né? Hoje foi muito rápido. Que isso, não dá tempo a gente começar, já acabou, rapaz. Qual é o próximo tema, Leonel? A semana que vem nós vamos falar sobre a justiça divina segundo o Espiritismo. A justiça divina segundo o Espiritismo. Acompanhe-nos, que você vai ter sobre a luz da doutrina espírita, sobre os esclarecimentos do nosso querido Allan Kardec, o nosso Pentateuco, né? O nosso codificador da doutrina espírita, e do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Como diz um meu amigo lá da cidade de Issem. Alô, meu amigo Renato, ele disse assim: todos nós aqui somos chiqueiros, né? Somos adeptos ao nosso querido médium do amor, Chico Xavier. Vamos embora? Vamos embora. Deixa alguma informação. E somos chiquistas. Chiquistas, chiqueiros, porque qualquer o Chico coisa. foi um fiel continuador da obra de Kardec. Exato, aliás, sempre revelando com muito carinho nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, Chico, fantástico, né? Meus amigos, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, deixando um beijo gostoso no seu coração, muita paz. Semana que vem a gente volta com mais um outro tema fantástico. Esperamos contar com vocês. Lembrando que o dia que eu não sorri para você, sorria para mim. Porque nesse dia, com certeza, vou estar precisando demais do teu sorriso. Um sorriso, ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não queira receber. Um beijo no coração, muita paz. Tchau.